E agora nós vamos conversar sobre um assunto importante. Quem mora em apartamento, levanta a mão. Eu já morei. Hoje eu não quero morar mais em apartamento, não. É muito gostoso casa, mas essa não é a opção para muitas pessoas. Não é mesmo, doutora? O que acontece? Muita gente vai para um condomínio vertical ou horizontal porque é mais seguro, as pessoas têm N motivos para mudar para um condomínio. E só para colocar para vocês, a doutora Alessandra Bravo, ela é especialista em gestão e direito condominial. Por isso que eu falei para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, façam, porque é momento de tirar dúvidas e aprender. Da outra vez nós aprendemos tanto com você deu tantas dicas, deu tanta orientação, que a gente pensa assim, nossa, mas morar em condomínio é difícil, mas não é tão assim, é? Não, e até esclarecendo, condomínio, as pessoas sempre pensam assim, é apartamento. Não, nós temos também condomínios de casa, hoje nós temos condomínios de chácara, então assim, que fica aquela comerciais, questão... Comerciais também, hoje tá virando até, a questão até de segurança, né, por roubos, furtos e assim diante. E temos também os condomínios de lotes, condomínios de temporada. Então, assim, condomínio é uma coisa ampla. Lembrando também que shopping é condomínio, embora ninguém fale muito sobre o assunto. É um condomínio. E as pessoas pagam o condomínio, né? Tem duas vezes até no mês de dezembro, né? Como muitos condomínios também têm esse acordo entre os condôminos por conta de 13º de funcionários, etc. Enfim, mas tudo tem que estar acordado em ata para que tudo funcione bem? Bom, até aquela vez que nós estivemos aqui conversando sobre o assunto, é convenção. Tudo tem que estar na convenção do condomínio. A questão até de 13º pagar duas vezes é porque a previsão orçamentária foi feita de forma errada. Porque quando faz ela corretamente nas assembleias, que normalmente são no início do ano, não tem essa necessidade. Porque isso já tem que estar previsto. É aquele orçamento básico da nossa casa, tem que estar tudo previsto. Você falou, eu falei a anotação em ata, a ata é feita mesmo em cada reunião, porém o condomínio, a convenção é que determina tudo que pode e não pode num condomínio. Sim ou não? E não. Sim e não. Sim e não, é um problema. Porque é assim, a convenção é como se fosse a Constituição Federal daquele condomínio. Só que ela tem que seguir as regras do Código Civil, das leis, outras leis que tem que existe no nosso país. E ela não pode ser contrária. Exemplo, tem condomínios que falam assim, aqui não pode ter animais. Isso é contrário à legislação. Então, você não pode proibir uma pessoa ter animais. Você pode proibir que ela não tenha determinados tipos de animais. Você não pode proibir que ela não tenha. Então, ela rege os direitos e deveres, mas você tem que estar dentro de uma legalidade. A Assembleia nada mais é que é o reflexo daquilo que você precisa estar fazendo de imediato e seguindo também algumas normas que estão na convenção. E o nosso tema de hoje, aqui só para colocar para quem está em casa, assembleias em condomínios residenciais. Como não cair em armadilhas e evitar que graves problemas aconteçam. E você disse que nesse primeiro trimestre dos anos, né? Inclusive este ano já estamos aí chegando no terceiro mês, as assembleias vão acontecer. Sim. E como não cair nessas armadilhas? Quais são elas? Bom, temos vários tipos de assembleia, mas essas especificamente nos primeiros trimestres são aqueles condomínios, seja lá o tipo de condomínio que for, que já estão instituídos, que eles já existem. Nessa primeira assembleia, que é a chamada de ordinária, ela é obrigatória, tanto que ela é prevista até no Código Civil. E o síndico que não executa, ele pode ser destituído se ele não fizer. Nessa assembleia, normalmente você faz a previsão orçamentária do exercício anterior, do ano anterior, aprovando ou não as contas do que foi gasto e a previsão orçamentária do que vai ser gasto esse ano. Que aí é aumento da taxa de condomínio, aí são as brigas, gritarias, algazarras e assim por diante, se não foi feito de forma correta. E aí até o aumento ou não e como ele tem que proceder. Fazendo isso de forma correta, não tem por que ter esse 13º que normalmente tem no final do ano. Mas, normalmente, os condomínios fazem a previsão de forma errada. Até por questão de não ter uma administradora assim, que saiba fazer isso corretamente, ou o próprio síndico que não sabe administrar depois o dinheiro que recebe durante todo o mês. Por exemplo, a convenção do ano anterior, ela continua valendo.
esta primeira assembleia pode mudar alguma coisa, acrescentar ou retirar alguma coisa desta convenção anterior ou não? A convenção é, como eu disse, ela é a constituição do condomínio, ela não ser modificada. Para ela ser modificada tem que ter uma assembleia específica, é uma assembleia só dela. Então não é nessa assembleia do primeiro... Não, o que você pode modificar são algumas coisas que estão na convenção, mas você tem que ter um quórum que é 2/3 de moradores presentes. Moradores aí, no caso, diga-se proprietários. Proprietários ou seja procuradores. E até entrando nessa questão, dia 15 desse mês agora, né, na terça-feira, foi para a sanção do presidente até uma PL que vai estar permitindo que essas assembleias que têm quórum específico, como a alteração da convenção, porque é difícil pegar esse quórum, até para fazer essa modificação. Se essa PL agora saindo, automaticamente essas assembleias vão poder ficar, que a gente chama aberta. Porque quem mora em condomínio sabe, fez a assembleia, terminou ali, acabou a assembleia. E aí não conseguiu o quórum, tem que fazer uma nova assembleia. Com essa assembleia aberta, ela vai ficar até por 90 dias, aí você conseguir os votos que você precisa para poder estar fazendo um registro, por exemplo, da alteração da convenção, ou uma obra que o condomínio precisa e precisa desse quórum. Então isso também vai estar modificando. E as assembleias virtuais também vão estar previstas nessa PL, e que é uma moda que veio, né? Não é uma moda, vamos assim dizer, já existia, mas com a pandemia ela se tornou corriqueira e agora vai estar sancionada no Código Civil, porque vai ser mudado um artigo do Código só com essa função. Já foi para votação? Na verdade foi para sanção, o presidente já foi para sanção, ou seja, vai ser sancionada? Sim, se Deus quiser, até amanhã ela sai. Perfeito. Agora nós estamos falando de armadilhas. Falamos aí do 13º, ou seja, se esses cálculos forem feitos corretamente, esse dinheiro separado ao longo do ano, não tem necessidade desse 13º, dessa 13ª parcela do condomínio. Essa seria uma armadilha? O que acontece é assim, o síndico que entende que para ser um bom síndico e as pessoas que moram no condomínio, por não terem entendimento, acha que a taxa do condomínio tem que ser baixa. Se a taxa do condomínio é baixa, então o síndico é bom. E ele tem que trabalhar com aquele valor. Só que a gente sabe que o condomínio é igual uma casa. Pode estourar um cano, pode queimar uma bomba, pode dar um problema num portão, pode um elevador cair, um elevador ter problema. Se você não tem uma gordura, tem aquele fundo de reserva que é o emergencial, que eu chamo de poupança, como nós temos pessoal, como que você faz se você precisar consertar? Porque tem coisas que não tem como ficar sem. Estou com o exemplo de um condomínio que caiu um muro. Não tem gordura, não tem como arrumar. E aí como que fica? Esse muro fica aberto? Então, a questão a previsão orçamentária ela tem que ter os gastos mensais, tem que ter essa gordura, porque se caso acontecer qualquer coisa, dá para você fazer os pagamentos sem precisar chamar depois uma assembleia extraordinária, que durante o ano você pode chamar e, infelizmente, ter que vir aumentar o condomínio. Pode ocorrer isso? Pode. Mas se a previsão orçamentária for feita de forma correta e ter essa gordura não muito apertada, engessada, você provavelmente não vai precisar fazer no fim do ano esse 13º, por exemplo. Quais são as principais armadilhas nas assembleias? Nestas, principalmente essa do primeiro do ano, que é obrigatória. O principal problema é o aumento da taxa de condomínio, que provavelmente vem dessas questões que eu disse, e a prestação de contas. Os moradores não entendem a prestação de contas. Por quê? As administradoras fazem através de sistemas. E, por exemplo, faz-se muita compra, por exemplo, de lâmpadas, coisas do condomínio, e de vez em especificar tudo certinho que foi comprado, coloca, por exemplo, lá assim, despesas diversas. E põe um valor total de R$8.000. Aí você pega o balancete na hora que você vai pagar o condomínio e fala assim, o que gastou R$8.000? E aí você vai perguntar para o síndico, nem o síndico sabe responder. Aí chega na assembleia e começa a gritaria. Gastou dinheiro, desviou dinheiro e tal, mas ninguém parou para ver o que foi gasto. Isso é uma obrigação que, no caso, a administradora, porque eu falo administradora, é função do síndico, só que ele delega para a administradora. Então, o administrador tem que especificar certinho o que foi gasto, o que não foi gasto, para quê? Quando faz a prestação de contas, não ficar aquela gritaria e todo mundo entender o que foi gasto, porque é o dinheiro da pessoa. Ela tem que saber também no que está sendo gasto. Com certeza. E para até ela entender se vai precisar aumentar ou não, ou vai manter, ou vai diminuir. Porque quando você faz a gestão corretamente, você não vai ter surpresas. É igual a gestão da nossa casa. Você tem aquele valor de salário que você recebe, você sabe o que você tem de gasto, o que você tem que guardar caso tenha uma emergência. É igual.
A diferença é que na nossa casa a gente sabe especificamente o que a gente vai gastar. No condomínio aparece e não explica-se. E aí começa o problema. Nesse caso, nessa especificação do que foi gasto, é necessário, como você colocou, a lâmpada, o conserto, o cano, a cola que cola o cano, vai tudo assim descrito? Normalmente isso vem na nota. Então, o que acontece? Hoje, a gente está tudo no mundo virtual. Não há de quem não está no mundo virtual, como dizia o Chacrinha, que não comunica se trumbica, e agora se você não está no virtual, você não tem comunicação. Então, a administradora também tem que se adequar a isso. Se a administradora não se adequa, o condomínio tem que fazer, através de um Google Drive, utilizar alguma forma de disponibilizar essas notas. Aí o morador tem acesso. Você não precisa também fazer aquele calhamaço de documentos e entregar para cada morador. Não precisa fazer um painel, um mural, mas dá para fazer virtual. Tudo. E aí no virtual ele vai lá e olha, tem a tal nota, número tal. A número da nota, eu acho, na minha opinião, é primordial constar no balancete, até para a pessoa olhar o que está no virtual e olhar e bater. Para não ficar aquela dúvida. Opa, peraí, o que é esse valor? Porque esse é o problema. O que é esse valor? Não bate. Legal, constando o número da nota fiscal, na conferência do condômino, ele vai lá virtualmente, olha o número da nota, vê o porquê daquele valor, o que está descrito, ele já sabe que aquele gasto foi realmente necessário. Para até ele questionar depois, olha, foi gasto, por exemplo, com cola, mas essa cola foi utilizada, não precisava, por que não comprou adesivo? Aí, ok, você tem um argumento plausível porque você está questionando. Agora, você tem um valor lá, estou julgando R$8.000, mas você não sabe de onde é o seu dinheiro, você paga ele mensalmente, você quer saber onde está sendo gasto. E é esses os problemas das assembleias. Porque sai do orçamento da família. Sim. Né? Então, Exato. aí você falou, tem muitas pessoas que acham, síndico que faz com que o condomínio fique barato é um síndico bom. Mas nem sempre, ele vai ficar ali, como é que fala, catando cavaco ali para poder fazer com que um condomínio funcione sem onerar demais para os condôminos. Porém, ele fica limitado. E o que acontece? Normalmente ele deixa de fazer algumas coisas básicas e obrigatórias. A taxa de condomínio é baixa? Legal. Só que aí, às vezes, o seguro, ele pega o pior que tem, o mais barato, e aí dá um problema, por exemplo, de desmoronamento como eu disse, do muro, e o seguro não cobre, porque não foi olhado. E aí, compensou ter feito seguro? Mas o seguro é obrigatório fazer, mas tem que ser olhado. Outra questão, tem impostos que têm que serem pagos, não paga, vai deixando até vir execução. Aí, quando vê penhora da conta do condomínio, aí o condomínio já é engessado o valor e vai pagar as outras contas como? Ele tem água para pagar, tem luz para pagar mensalmente, tem funcionário, seja terceirizado ou não, tem uma monitorada, como que faz? Agora, com a Covid, muitos precisaram se afastar, tem a contratação eventual para substituição ou para não ficar sem o funcionário que cuida. Quer dizer, então são gastos extras que o condômino não sabe. E o síndico não sabe de onde vai tirar também se tudo está muito apertadinho. O fato de uma administradora, você citou, doutora, é necessário? Ou o síndico, por exemplo, ele mesmo poderia fazer tudo isso? É necessário uma administradora? Olha, recomendo. Por quê? Até por questão assim, a não ser que o síndico tenha, por exemplo, um contador conseguiria fazer a balancete para poder apresentar de uma forma mais assim plausível para apresentar para os proprietários. Mas eu sempre recomendo, a autogestão ela é complicada, a não ser que você contrate alguém para executá-la. É complicado porque muitas vezes ele não sabe gerir. Não é todo, tem a maioria dos síndicos, por exemplo, síndico morador. O síndico morador ele tem a função dele, ele trabalha em outro lugar. Aí ele ainda tem que cuidar das coisas do condomínio, tem que comprar, tem que pagar, e aí as funções passam para a administradora. O síndico profissional, às vezes ele tem vários condomínios, ele não consegue fazer tudo sozinho. Então a administradora ela acaba sendo primordial. Assim como o advogado condominial hoje também já se entendeu a importância e em alguns casos condomínios que têm funcionários próprios do contador. Doutora, para nós fazermos um fechamento do nosso tema de hoje, porque ele é bem amplo, ele é vasto, mas para que ninguém fique sem a informação. Até a Maria Olívia. Quantos anos tem a Maria Olívia, Diego? 10 anos. Ela tem 10 anos e ela colocou aqui, eu moro em apartamento. Obrigada, viu, Maria Olívia, por sua participação. Para que todo mundo entenda, então, resumindo o nosso tema de hoje sobre essas assembleias do começo do ano. O que as pessoas precisam ficar atentas e dar a sua voz e participação?
Não deixar para discutir na Assembleia a prestação de contas. Isso é feito mensalmente. Recebeu o boleto, tem dúvida, já questione. Porque daí na Assembleia todo mundo quer questionar a mesma coisa, não dá tempo. E imagina se cada morador for falar e aí não se acha, porque até se achar uma nota, às vezes a pessoa não traz exatamente qual foi o mês, o valor correto, e aí cria-se inimizades, cria-se gritos, cria-se agressões, estresse, nem se fala, e às vezes acaba indo para a delegacia sem necessidade. Então essa prestação de contas pode ser individual também, caso o condômino tenha alguma dúvida. É direito e dever do proprietário questionar os valores. Isso tem que ser mensalmente, seja para a administradora ou diretamente para o síndico. Certo. Na Assembleia, para apresentar a prestação de contas e ser aprovado ou não, e não ficar questionando tudo que tem que ser questionado, que deveria ter sido questionado durante o ano. Tá, essa prestação de contas é feita mensalmente, isso deve acontecer, e a Assembleia não é para prestação de contas, é uma outra reunião. Não, é nessa Assembleia que faz, só que a questão é coisas pontuais. Então, imagina um condomínio com 20 moradores, se cada um quiser questionar todas as contas, acaba... É inviável. Eu entendi que não poderia nessa Assembleia Especial. Não é nessa, só que é coisas pontuais que não ficaram solucionadas durante os questionamentos que deveria ter sido feito na época. Exemplo, você recebe uma conta que você não deve, você já tem que questioná-la. Você não vai questionar ela depois de um ano, ou quando seu nome vai para o Serasa. Você tem que questionar ela antes, exatamente para você saber, entender se é sua ou não. Senão depois você tem que ingressar com as ações que não precisaria ingressar. Doutora, eu quero agradecer a sua participação, muito obrigada. Eu espero que a gente tenha ajudado as nossas amigas e amigos, ajudado você, porque aí a próxima vez que você for para uma reunião de condomínio, com as orientações da doutora Alessandra, você já vai pelo menos com um pouco mais de conhecimento, sabendo quais são os seus direitos e os seus deveres e vai voltar para casa com menos estresse. É isso que nós queremos. Amém. Doutora, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. E até um próximo tema. Até.